Todo mundo consegue me ouvir bem? Então, como o Raisson estava falando aí, o áudio dele está cortando um pouquinho, nosso trabalho é sobre estudo de misturas estabilizadas granulometricamente de solo e coproduto de dessulfuração KR para pavimentação. Quem desenvolveu o trabalho junto comigo foi o Cleverson, né? Eu e o nosso orientador, o professor Marcelo. Mas eu também gosto de dizer que, além de nós três, toda a obra que eu trabalho, né, mais para frente vocês vão ver algumas fotos, eles ajudaram no desenvolvimento desse projeto, certo? Assim como o Eduardo falou no trabalho dele, né, a construção, de um modo geral, principalmente de rodovias e as manutenções também, elas exigem um volume de material muito grande para poder compor as camadas de pavimentação, né? Seja o subleito, o subbase, base. E como a gente tem visto isso, né, estamos trazendo algumas alternativas de materiais e a combinação deles, né, para ser utilizados nas estruturas dos pavimentos rodoviários. O caso nosso aqui especificamente, né, é estabilizar esses materiais naturais por meio dos coprodutos siderúrgicos, né, e principalmente utilizando eles em conjunto com os solos, né, já que é uma alternativa sustentável e entende-se economicamente viável também. Além de reduzir custos com materiais tradicionais, né, ele vai reduzir os impactos ambientais e essa extração excessiva dos agregados, além de dar uma destinação melhor para os resíduos industriais, que no caso é a escória KR. O objetivo do nosso trabalho, né, foi caracterizar, através do estudo laboratorial, a mistura de solo com coproduto de aciaria, né, escória KR, e seus efeitos sobre as propriedades físicas e mecânicas com diferentes proporções. Um breve resumo, né, sobre as escórias existentes. A gente tem a escória de aciaria, né, que vem da transformação do ferro em aço. Também temos a escória KR, né, tem a escória LD, que também é proveniente de um outro processo ali da produção do aço. E, por fim, a escória que a gente está estudando, né, que é a escória KR, que é originada no reator Canbara, né, por isso o KR é de Canbara Reactor, ou seja, é um coproduto do processo da desulfuração do ferro fundido, né, e é composta por óxido de cálcio, dióxido de silício, óxido de ferro, além de outros constituintes na forma de compostos como hidróxido de cálcio, carbonato de cálcio, entre outros. Esses compostos, né, eles dão a entender para a gente, principalmente a questão do óxido de cálcio, de óxido de silício, óxido de ferro, que a escória ela tem uma propriedade cimentante, né? Após o beneficiamento da escória KR, né, ela tem se mostrado eficiente, né, para estabilização de solos, conforme a literatura que a gente já encontrou, é um tema que já vem sendo estudado. Inclusive no estado, né, a gente tem algumas pesquisas desenvolvidas de alunos do IFES e da UFES, né? E quando misturados aos solos, eles podem apresentar um aumento no valor do índice Sport California de até 560%, dependendo do solo em que eles são misturados e a proporção dele que ele é aditivado na mistura, né? Adicionado na mistura. Como eu disse, né, aqui a gente tem a composição tanto da escória de alto forno, a escória de aciaria e a escória KR, né? Cada um tem seu processo ali descrito, né? Um é resfriado ao ar, a outra é do conversor LD, e no caso da KR, da dessulfuração do reator, né? Que a gente pode ver que a escória KR ela é muito parecida, né, nessa composição química com a escória de aciaria, que é originada lá no conversor LD. Né? O óxido de cálcio deles é bem parecido do valor, o óxido de ferro também. A única coisa que a gente... única não, né? Mas o principal aqui que salta aos olhos é a questão do óxido de enxofre. Né? Por ser um processo de dessulfuração, a gente tem uma quantidade de óxido de enxofre muito alta em relação à escória de aciaria, que é originada lá no conversor LD, que se compara, né, apesar de ser menor, ela se compara com a escória de alto forno. Certo? Para a estabilização de solos, né, de acordo com a norma do IPR, a gente tem algumas opções, né, que seja estabilizar com granulometria, né, que é
que a gente fez nesse trabalho, ou com aditivos. E do ponto de vista da engenharia de pavimentação, né, o solo é o principal constituinte do subleito, da subbase e da base, em alguns casos até do revestimento, que quando essas características dos solos não atendem total ou parcialmente os requisitos exigidos na norma, né, a estabilização é aplicada como técnica de melhoramento. Quanto à composição dos materiais que foram avaliados, né, a gente pegou um solo de origem natural e o coproduto da desfuração KR e também analisamos as suas misturas. A escória KR, né, ela foi cedida pela ArcelorMittal. O solo, que no caso foi a argila, a gente coletou ela na obra que eu trabalho, né, da rodovia BR-447, e a partir disso, né, a gente passou as análises. O solo, né, ele vai ser mostrado aqui no trabalho como SA100, ou a sua variação, né, que tem ali SA20 ou SA80, que é a proporção do material na mistura, ou o KR, né, a escória KR, ela vai estar ali como 100, 80 ou 20 e também 50%, né? Por sua vez, a gente tem ali, né, que o solo ele é predominantemente argiloso, com um diâmetro máximo de 4,8 milímetros. Ele tem uma formação tropical laterítica, né, ali na região de Cariacica, onde foi coletado. E já a escória KR, né, ela foi fornecida pela Solol, como eu disse, e ela adota o nome comercial de Sidercal. Os solos, né, SA20, KR80, SA50, KR50, SA80 e KR20, se referem às misturas, como eu disse, né, do solo com a escória, cujas proporções são 20-80, 50-50 e 80-20, respectivamente. Aqui a origem do nosso solo, né, fica ali na obra da BR-447, em Cariacica. A gente fez a coleta da amostra da argila, né, aqui, como vocês podem ver, realmente a gente está em obra, e inclusive a gente optou por fazer os ensaios no laboratório da obra, para ter essa visão da obra no nosso trabalho, né? Tanto do laboratorista ali local, quanto também do encarregado que desenvolve o projeto da rodovia. À esquerda a gente tem a escória, né? O KR100, ali que a gente foi pesando. À direita a gente tem a mistura de 80% de escória e 20% de argila. Aqui a gente tem a mistura à esquerda de 50-50, né? 50% de escória e 50% de argila. E à direita, 80% de argila e 20% de escória. Aqui tem um gráfico com a composição dos materiais, né, percentualmente. E partindo das misturas, né, do próprio solo e da KR, a gente passou para o ensaio de granulometria, né, que é possível ver que a argila ela tem um percentual de fino muito grande, já que ela passa da peneira de 0,42, tem um percentual passante muito grande. A nossa escória KR, ela também tem um percentual passante relativamente alto, mas ela é retida, né, tem uma percentual retido maior até a peneira 200, né? Diferente da argila ali, elas têm uma diferença na faixa ali entre areia e argila silt, né, no percentual retido. As misturas, como vocês podem ver, elas ficaram entre a argila e o KR. E aqui a gente tem uma tabela, né, com os percentuais de acordo com cada peneira. No caso da peneira 200, a gente vê que a argila, né, ela tem ali o percentual passante de 70%, KR 16%, né, e as misturas elas vão variando ali entre 27% e 60%. A partir disso, a gente passou a estudar os limites de consistência, né, os índices físicos de uma forma geral. Né? A gente tem que a argila, adotada no nosso estudo, ele tem um LP de 36%, e um LL de 54%. E, tendo isso aí, a gente vê um IP, um índice de plasticidade, né, de 18% na argila, ou seja, ela é muito plástica. Por ser muito fina, ela vai acabar absorvendo uma umidade muito maior na hora de fazer a compactação. Isso aí a gente vai ver mais na frente. A escória KR, ela não possui limite de plasticidade, não possui limite de liquidez, e nem com isso ela não vai ter um índice de plasticidade. Por isso, né, a norma ela determina que quando o material ele não tem limite de plasticidade ou limite de liquidez, ele seria não plástico.
né? A gente também ensaiou a mistura, né, de 20% de argila com 80% de KR, né? A gente vê que houve uma melhora significativa para a escória e houve uma redução ali nos índices da argila, né? O índice de plasticidade da argila, que era 18, virou 4% nessa mistura. Já o limite de plasticidade, ele não reduziu tanto, né? Mas ainda assim teve uma redução, que foi para 25%, e o limite de liquidez ele foi para 29%. Na mistura de 50-50, a gente tem um limite de plasticidade mais próximo ali do da argila, né? Em relação a essa mistura. E ele, no caso aqui, atingiu o limite de plasticidade de 29% e o limite de liquidez de 38%, com um índice de plasticidade de 9%, ou seja, o índice de plasticidade ele reduziu pela metade, que, a depender da obra, ele seria uma solução viável, né? Por último, a gente teve a mistura de 80% de argila, né? 80% de argila e 20% de KR, que, novamente, em relação ao KR puro, teve um aumento do limite de plasticidade, no limite de liquidez, que ficou mais próximo da argila, né? Por ter uma proporção maior de argila, e o índice de plasticidade de 12%. Nos ensaios de compactação, a gente adotou apenas a mistura de 50-50 e 80-20, porque na situação ali que a gente estava estudando, que era da obra, a gente entendia que o controle para fazer a umidade, a umectação ali do material na pista, seria muito difícil, né? Visto que a umidade ali ela é bem baixa, né? A umidade ótima, né? O índice de plasticidade, né? No caso aqui da argila, nossa argila pura, ela tem uma umidade de 20%, né? A gente vê que a escória misturada com a argila na proporção de 50-50 teve um leve aumento na quantidade, no percentual de umidade ótima. E na mistura de 80-20, né, a gente vê que esse percentual ele foi abaixo da umidade ótima da argila pura. Então a gente vê aqui que mesmo a quantidade do KR sendo menor, houve uma redução na umidade ótima. No índice de suporte de Califórnia, né, a gente tem que o índice de suporte de Califórnia da nossa argila é de 17%, né? Ou seja, para um subleito a gente teria que fazer algumas camadas aí para poder atender a norma. No caso da mistura de 50-50, a gente vê um aumento bem elevado, né, no índice de suporte Califórnia, que foi para 75%, que na situação da obra, né, como eu disse, a gente acabou avaliando algumas questões em relação à execução da obra. A mesma argila, ela atinge um índice de suporte Califórnia parecido quando é adotado o Proctor modificado, né? No caso do nosso trabalho, a gente usou o Proctor intermediário, ou seja, a diferença são metade dos golpes. Então, assim, se fosse adotada a mistura de 50-50 na pista, a gente teria aí uma economia de diesel, uma economia do próprio de tempo, né? A gente teria uma velocidade de produção até maior, já que ele atinge uma resistência muito maior com menos uso de rolo. No caso da mistura de 80-20, a gente percebeu uma diminuição ali bem leve em relação à mistura de 50-50, né? Aproximadamente 10%, mas ainda assim ela atinge uma resistência muito próxima da resistência que no projeto que a gente executa seria a resistência da subbase, né? O índice de Califórnia da subbase, de tão elevado que ele é. Conforme os resultados do solo, né, ali para a argila, ele é constituído sobretudo de argila e silt, né, ou seja, 70% passa na peneira 200, e de acordo com a classificação do TRB, o solo é classificado como A75 e índice de grupo 13. Né? A KR é constituída, sobretudo, por faixas mais grossas, né, 83% retido na 200, isso em relação à nossa argila. E segundo esse autor aqui que a gente colocou, o Cheng, né, a forma das faixas granulométricas mais grossas do coproduto de sulfuração KR, ela está associada ao teor de escória do alto forno residual, que ela não foi removida, né, ali na etapa de alto forno, e o teor de ferro residual não removido na etapa da separação magnética.
o que de fato é variável no processo produtivo do aço. A mistura, né, de 20% de argila com 80% de KR, de 50, 50, 80 e 20, elas vão ter uma constituição granulométrica diferente, principalmente em relação à argila e o silt, né, aumentando suas proporções à medida que aumenta a quantidade de argila na mistura. Considerando os materiais puros, né, a argila e o KR, houve uma redução na umidade na mistura, na umidade ótima na mistura de 80 a 20, né, e um aumento ali na mistura de 50 a 50. Mas em ambas as misturas a gente teve um aumento no índice Scott California, mesmo com as proporções diferentes ali da argila. Houve uma redução da plasticidade da argila pura, né, com as misturas, mas, em compensação, a gente teve uma melhora significativa nos índices físicos da escória. A gente conseguiu verificar, né, que a combinação dos dois materiais apresenta melhorias para ambos, né, um ganho expressivo de resistência em misturas com 50% ou mais de argila, em comparação com a argila pura, e que essa melhoria poderia oportunizar a economia na obra e menor impacto sobre a natureza. Como eu disse, né, o uso ali da escória, né, ele vai reduzir a necessidade de escavação, né, de jazida, né, buscar material. No caso da obra ali, a gente tem o material dentro da obra, a gente não precisa buscar fora. Mas em situações onde a obra não possui a jazida, ali a área de empréstimo próxima, isso já traria uma economia, principalmente no transporte. E, claro, vai ter um impacto menor sobre a natureza, seja visual, seja na remoção ali, poluição por conta do transporte. E para futuras pesquisas, a gente recomenda a avaliação de utilização de solos com teores diferentes na fração de argila. Por exemplo, o SAI, né, na mistura com KR, para poder saber se o comportamento obtido nessa mistura com esse material que tem um teor diferente na fração de argila, ele vai ter o mesmo ganho de resistência ou não. Vale ressaltar, né, que o nosso trabalho ainda está em andamento. A gente, como eu disse lá em cima na tabela da composição da escória, a gente entende que ela tem propriedades cimentantes. E uma das etapas da nossa pesquisa é avaliar o ganho de resistência após a cura em 28 dias desse material em câmara úmida. Né? Isso ainda está sendo desenvolvido, mas é algo que vai estar contido lá no nosso trabalho escrito, né? No nosso artigo. Aqui tem as nossas referências e os nossos contatos, né? O do Raisson e o meu. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer a obra, né? E quiser conhecer as misturas, ver ali, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada, Thiago. Agora eu gostaria de chamar o engenheiro Marcelo Meneghelli. Fique à vontade, Marcelo. Estamos aí de novo, né? Dessa vez, Marcelo, não Eduardo, né? Mas a depender, eu até aceito trocar o sobrenome, tá? Dependendo da herança, aceito trocar o sobrenome. E é válido para quem estiver presente aqui também, dentro dos participantes aí. Estou aceitando trocar sobrenome, tá? Bom, mais uma vez, a gente não cansa de elogiar e parabenizar os trabalhos que foram aqui apresentados, né? E é importante quando a gente vê um trabalho que é feito com quem entende, né? Quem trabalha no dia a dia, que é uma característica dessa pós-graduação. É gente que está na linha de frente, que trabalha com essa realidade rotineiramente, todo santo dia, então consegue fazer essa ponte entre o lado acadêmico e o lado técnico e prático, muitas vezes, né? Às vezes a gente desenvolve muita pesquisa no laboratório, mas e se for transportar? E a visão de lá de fora? É muito comum a gente ver essa diferença de visão do meio acadêmico, a visão prática que o pessoal tem lá fora. E no caso do Cleverson, mais o Tiago, é um exemplo disso daí. É um trabalho interessante, é um trabalho, assim,
A UFES já vem desenvolvendo algumas pesquisas com Score KR, que foi a base que foi a base do trabalho do Tiago, mais do Cleverson. E se vocês não perceberam, se alguém não percebeu, essa escória KR que o Tiago mais o Cleverson apresentaram aqui, ela também está presente no trabalho anterior, que é do Revsol, lá do Eduardo. 25% do Revsol 4, como vocês viram, é a escória KR, que é a matéria-prima que o Tiago mais o Eduardo utilizou no trabalho deles. Só que aqui, no caso, é 100%. E então, eles apresentaram um trabalho, um estudo que não é fácil, com certeza isso foi possível graças à empresa que deu um apoio operacional, logístico, também nos cedeu amostra para poder desenvolver também pesquisas aqui. Então, é um trabalho importante que eu vejo que vem dar contribuição. E vou chamar aqui a atenção para um outro ponto. Vocês perceberam que os presentes aqui, não sei se deram conta, mas quando a gente utilizou uma mistura de um solo argiloso parecido com esse aí do Tiago mais o Cleverson, com o Revsol 4, com uma outra granometria, a proporção foi de 70% de Revsol com 75% de Revsol com 25% de solo. No caso do Tiago mais o Cleverson, esses valores já alteraram. Por exemplo, no caso deles, a depender da situação, até meio a meio, né? Ou 20% de solo, ou 20% de escória. O que é que isso pode impactar? Isso pode impactar, como eles apresentaram, na realidade de cada obra em particular. Então, a gente vê alguns coprodutos que precisam de um teor maior para estabilizar com o solo, outros coprodutos uma quantidade menor. Isso é importante a gente levar em consideração, por isso a gente está estudando vários aqui. Por quê? Porque uma das coisas importantes e que pesam significativamente no uso, na prática, é o custo do transporte. Então, quando você tem materiais que não são naturais, ou seja, que você não consegue tirar dali da beirada, ou de uma jazida próxima, que vão precisar ser transportados, isso pode impactar na tomada de decisão do uso. Então, você ter esse leque de teores maiores, teores menores, esse aqui precisa de menos, esse aqui precisa de mais, para alcançar, a princípio, um resultado muito similar, é importante, e é isso que esses trabalhos estão buscando aqui apresentar. Coprodutos, misturas de coprodutos com teores, proporções diferentes, e proporções diferentes na estabilização com o solo, né? Isso aí só vem a contribuir na tomada de decisão, no caso das obras, né, que a gente executa aí todo santo dia. Então, parabéns, Cleverson, parabéns, Tiago, pelo trabalho, parabéns ainda. Assim, agradecemos também à empresa, né? Agradeço à empresa pelo apoio que ela deu, aos técnicos da empresa. Então, isso aí só vem a contribuir e valorizar o trabalho de vocês. Ótimo colocamento, professor. Gostaria de ler alguns comentários aqui. Temos só comentários bons, positivos aqui da Silvia, do Jônio, né? Ele colocou aqui que certamente uma nova visita na obra da BR-447 seria interessante. Muito aprendizado. O Natan também, professor, colocou excelente, sobretudo as considerações quanto à execução da obra. E Johnny Marta também colocou, sim, ótimo trabalho. Agora, né, chegamos já ao final do nosso seminário. Eu vou estar disponibilizando aqui a presença, né, o formulário. Então,